Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu vou trazer um assunto diferente do devocional. Hoje eu vou falar sobre síndrome do trauma religioso e o tema vai ser ansiedade. Vocês sabiam que o legalismo das religiões fundamentalistas e exclusivistas é um dos fatores que contribui para o desenvolvimento da ansiedade em seus fiéis? Eu estou aqui com a minha colinha porque eu anotei alguns pontos importantes para falar sobre isso com vocês. Por que que as religiões fundamentalistas contribuem para desenvolver a ansiedade nas pessoas? Pelo seguinte fato: essas religiões fundamentalistas, elas têm líderes que se colocam no papel de Deus. E no papel de Deus, eles exercem uma postura bem carrasca quando eles atendem os fiéis em seus gabinetes. Esses líderes, eles julgam e condenam as pessoas que, de alguma forma, saíram fora das regras daquela religião. Pessoas que infringiram usos e costumes, muitas vezes podem ter cometido algum tipo de pecado, infringiram princípios, mandamentos, ensinamentos, e eles julgam essas pessoas de uma forma bem cruel. E é importante a gente lembrar que na questão de pecar, né, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Nós não podemos esquecer disso. E outro ponto importante para se lembrar é que a sentença final, ela é dada somente por Deus. O homem não tem esse poder. E nós não podemos esquecer que esse líder religioso, ele é um homem. Ele foi uma autoridade constituída por Deus. No entanto, ele é um homem. Ele é tão falho quanto eu e você, certo? Quando acontece esses casos das pessoas pecarem, cometerem deslizes, um acidente espiritual, né? Como diz um irmão que eu acompanho ele aqui no YouTube, ele fala, ele usa esse termo, né, de acidente espiritual, e é de fato um acidente espiritual, porque nós estamos aqui para para a gente ser desenvolvido, nós estamos aqui em desenvolvimento, nós não somos perfeitos, nós estamos buscando a perfeição, e nessa busca pela perfeição, nós vamos errar. E o fato que eu quero chamar bastante atenção para quem assistir esse vídeo é que quando acontece esse acidente espiritual, né, quando acontece um pecado, um deslize, qual é o papel do líder? O papel do líder é acolher essa pessoa. O papel do líder é disciplinar sim, essa pessoa, é discipular essa pessoa, é cuidar dessa pessoa e é acompanhar essa pessoa. Vejam que é um processo, certo? Acolhimento, disciplina, discipulado, cuidado e acompanhamento. Tudo isso com base bíblica. Não sai da cabeça do líder. Não é o que ele acha que deveria. Não é o senso de justiça dele. Entendem? Tudo isso tem que ser feito com base bíblica. E só pode fazer com base bíblica quem conhece a Bíblia. O triste de tudo isso é que quando a pessoa recebe essa sentença de morte, né, a morte espiritual, né, perdeu a salvação, perdeu a sua alma, isso causa uma dor tão grande. É uma dor muito grande. E a pessoa, a partir do momento que recebe essa sentença, começa ali o martírio emocional e espiritual dela. Algumas pessoas, elas não é que elas não levam em consideração, não é que elas não se importam e não ligam, mas elas conseguem lidar de uma outra forma.
talvez porque elas tenham uma maturidade emocional mais forte, né, elas conseguem lidar de uma outra forma. Mesmo que o espiritual fique abalado, se o emocional ele está mais fortalecido, o espiritual ele consegue se levantar depois de um tempo. Mas quando o emocional já é abalado, já é um pouco, digamos assim, disfuncional, né? O espiritual também fica complicado. E quando a pessoa está nessa situação e ela recebe essa sentença de morte espiritual, é muito complicado, porque a gente percebe que tem a falta do conhecimento bíblico da palavra, a ausência de relacionamento com Deus, né? E um outro ponto que eu anotei aqui é a imaturidade espiritual. Por que que isso acontece? Tá? Imaturidade espiritual, falta de relacionamento com Deus e ausência de conhecimento bíblico. Geralmente, essas igrejas fundamentalistas, elas não têm essa base. Primeiro, elas não nos ensinam a adquirir uma maturidade espiritual. Porque a maturidade espiritual, como que a gente adquire? A gente adquire através do conhecimento da palavra e através das práticas, né? Práticas espirituais. Oração, louvor, adoração, meditação na palavra, leitura da palavra, né? Nós crescemos em espírito através dessas práticas, né? Práticas ensinadas por Jesus Cristo. O relacionamento com Deus, ele praticamente não existe, porque esses líderes espirituais, eles ensinam as pessoas a ficarem dependentes deles, dos líderes, e não dependentes de Deus. Então, quando eu dependo do homem e não de Deus, eu vou dar importância e vazão para aquilo que o homem me fala. Porque quando eu tenho maturidade espiritual, quando eu tenho conhecimento bíblico, eu tenho um relacionamento com Deus. E o que é a ansiedade, afinal de contas, né? A ansiedade, ela é um estado psíquico de apreensão e medo provocado pela antecipação de uma situação. Ela é um sentimento de angústia, um sentimento de perturbação espiritual, um sentimento de aflição mesmo, de alma, né? E uma incerteza que a gente tem se algo vai acontecer ou não. Isso causa ansiedade. Além de ser um estado de humor desconfortável. Ela provoca na gente oscilação até de humor. Não chega a ser uma bipolaridade, mas dependendo da intensidade desses sintomas que eu citei, pode desencadear, sim, uma bipolaridade. E isso é muito sério, muito sério. E eu tenho conversado com algumas pessoas que têm me procurado, pedindo orientação, pedindo conselhos, né, sobre essa questão do trauma religioso. E a maioria dessas pessoas, assim, elas estão com a patologia da ansiedade, causada por tudo isso aqui que eu falei. Cada uma com a sua história, cada caso é um caso, evidentemente, mas uma coisa é muito importante, e eu gosto sempre de frisar isso. Quando nós temos o conhecimento verdadeiro da palavra, quando nós buscamos isso, e isso não precisa ver nenhum líder religioso falar e nem pedir, isso deve ser uma busca pessoal nossa, quando nós buscamos crescer em espírito, dentro da palavra de Deus, nenhum homem tem o poder de dar uma sentença de morte espiritual para nós. Essa é a importância de ter um relacionamento com Deus, de sermos totalmente dependentes dele e não do homem, e de
buscarmos o crescimento, o nosso crescimento, a nossa maturidade espiritual, baseados na Bíblia, somente. Certo, pessoal? Eu gostaria muito que vocês comentassem aqui nesse vídeo se vocês já passaram por isso, se vocês passam por isso, se conhecem pessoas nessa situação. Eu vou deixar também um e-mail do canal aqui para que vocês possam entrar em contato, quem quiser alguma orientação mais específica no privado, eu respondo o e-mail para vocês, ok? Muito obrigada e Deus abençoe cada um de vocês.